Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida, e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se essa mensagem edificar a sua vida, eu peço que você possa compartilhar com outras pessoas que você entende serão edificadas também. Se você quer acompanhar as outras mensagens, ela está aí na playlist e também está recomendada a última mensagem que fizemos aqui em Romanos. Venha comigo para o texto. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 29. Você pode acompanhar também o texto que estará aqui na sua tela. Diz assim: Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento da verdade. Tu, pois que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque de fato a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é o é exteriormente, nem é circunciso quem é apenas no exterior da carne. Mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, que a tua palavra possa encontrar morada em cada coração que tiver contato com essa mensagem. Nos transforma, tal qual a semelhança de Cristo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, o Senhor chama Abraão e separa ali um povo para si. A partir dessa chamada de Abraão, capítulo 12, Deus sai da tua terra, dos teus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele chama Abraão para essa aliança com Deus. Deus agora vai separar para si um povo. Quando chega no capítulo 15, Deus novamente aparece a Abraão, renova essa aliança que ele havia prometido descendência para Abraão. E agora ele faz essa aliança diferente, né? Faz um pacto ali com alguns animais em que são mortos e partidos ali em duas partes. E o Senhor passa ali nas duas partes, faz Abraão dormir ali, né? Passa ali nas duas partes, faz aquele pacto ali com Abraão. E aí vem o capítulo 17, que é mais uma vez Abraão já com 99 anos. Deus volta novamente a aparecer a Abraão para firmar esse pacto que ele já tinha feito com Abraão e agora com um novo sinal. A partir de agora, todo descendente de Abraão ele tinha que ter um sinal do pacto com Deus. E que sinal era esse? Era a circuncisão. Fica ali estabelecido o momento em que os israelitas, agora que seriam o povo de Deus, agora eles teriam que ter uma marca. E essa marca era a circuncisão. Todo recém-nascido, né, deveria ser circuncidado como sinal dessa aliança, né? Aos 8 dias de nascido ali, ele recebia esse sinal. Só que tem um problema. Com o passar dos anos, os judeus começaram a ter um orgulho pecador, né? Um orgulho que, por serem povo de Deus, por terem a marca da circuncisão, eles agora eram salvos por conta disso. Só isso bastava para que eles fossem salvos. E não é bem assim, né? Com a nova aliança, as coisas mudam. Então, essa marca que era no corpo, Paulo vai nos mostrar agora que não é garantia de nada.
E a garantia mesmo era a circuncisão que vinha do coração. Então, se você prestar atenção no raciocínio de Paulo, ele vai começar falando das pessoas que não têm nenhum contato com Deus e que a própria criação de Deus seria suficiente para eles reconhecerem que existe um Deus e que a própria criação torna-os condenáveis diante de Deus. Mas vinha um segundo grupo, era aquele grupo que conheceu a Deus, teve a oportunidade de ouvir falar sobre Deus, conheceu a Deus, mas rejeitou a Deus, transformando a verdade de Deus em mentira. E essas pessoas eram pessoas que iam ter consequência porque iam conhecer a ira de Deus, né? E aí se revelava em situações sexuais fora do natural e numa mente reprovável diante de Deus. E aí depois ele vai, a partir da última mensagem que nós vimos, ele agora vai falar não desses que não conheciam, que conheciam e rejeitavam, mas aqueles que conheciam, diziam aceitar, diziam seguir, mas que na realidade eles acabavam não seguindo exatamente como deveria fazer, né? Então Paulo vai trazendo esse raciocínio aqui, dizendo que a ira de Deus pode alcançar qualquer um, né? Aí e o castigo de Deus para o mundo pode alcançar qualquer um que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E aí ele vai mostrar depois fazer, né? Então, chegando até aqui onde os judeus acham que só pelo fato de ser circuncidado, de ser parte do povo de Deus ali, ele já tinha a salvação em si mesmo, só pelo fato de ter nascido ali. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre a verdadeira circuncisão. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que a verdadeira circuncisão reconhece seu papel no reino de Deus. Ou o verdadeiro circunciso, aquela pessoa que verdadeiramente é parte do povo de Deus, ele reconhece seu papel no reino. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei, te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tem na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Ora, uma coisa que o judeu se gloriava muito é por ser parte desse povo de Deus e por ter em sua mão a lei de Deus. Então, eles se orgulhavam de ter isso. E, assim, isso necessariamente não seria uma coisa ruim. Mas a forma como eles tratavam essa questão é que tornava tudo ruim. Porque a própria lei de Deus, a gente chega no Novo Testamento, Jesus ali encontra os fariseus colocando cargas pesadíssimas nas costas das pessoas, porque eles interpretavam a lei de Deus e colocavam coisas ainda muito além daquilo que a palavra de Deus dizia que as pessoas precisavam fazer. Eles traziam toda aquela carga, mas eles tinham orgulho de ter a lei de Deus. E veja, nós temos a palavra de Deus e precisamos nos alegrar com isso, nos alegrar porque Deus deixou a sua palavra, mas nós não podemos achar que a nossa interpretação da palavra é o que vale. Foi isso que aconteceu com muitos deles. Os judeus se orgulhavam em conhecer a vontade de Deus e aprovar as coisas excelentes de Deus. Mesmo nos piores momentos espirituais do povo de Deus, o povo de Deus ainda se diferenciava das outras nações por conta da lei de Deus, que era excelente e que dava base para eles, né? Abacuque, por exemplo, quando viu os babilônios vindo dominar o povo de Deus, ele ficou preocupado: mas Senhor, como é que um povo tão mau e cruel vem? Porque mesmo o povo de Deus ainda sendo pecador, ainda estando afastado de Deus, ainda assim não era como aquele povo. Então, eles tinham a lei de Deus, eles aprovavam as coisas excelentes de Deus, aquilo que Deus colocava em sua palavra. Eles tinham isso. Agora, eles agiam um pouco diferente daquilo que ensinavam, bastante diferente daquilo que a palavra de Deus ensinava. Eles sabiam do seu papel como guia de cegos e luz para as nações. Salmo 96 é uma prova disso. A gente até canta ele na igreja, né? Anunciar entre as nações a sua glória,
entre todos os povos as suas maravilhas, né? Anunciar o papel de Israel, mostrar Deus para o mundo, né? Israel seria luz para as nações politeístas de sua época. Então, eles sabiam desse papel como guia das nações, né? Com o conhecimento da lei, podiam instruir os ignorantes e as crianças, né? O capítulo 4 lá de Deuteronômio, né? Onde tem lá o que em teologia a gente costuma chamar de Shema, né? Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí começam as instruções que eles deveriam fazer com as crianças em todo momento, ensinando como deveriam caminhar segundo aquilo que Deus ensinava. Eles deveriam fazer isso com outras pessoas que não conheciam a Deus. Deveriam ser esses guias. Agora, todas essas coisas são boas, não são coisas ruins. Só que tem um problema. Eles transformaram essas coisas. Não fazendo da forma certa, transformaram em coisas ruins. Eles tinham em sua mão a lei de Deus. Eles tinham a excelência das instruções que Deus deu. Tinham os profetas. Eles tinham tudo em suas mãos para fazer o que era correto, mas ainda assim seguiram por caminhos que não foi muito legal. E por que isso? Né? Por que isso? Então vem o nosso segundo ponto. A verdadeira circuncisão pratica e prega. A partir do versículo 21 diz: Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Então, os judeus ensinavam os outros, mas eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Como eu disse, eles praticavam uma interpretação da lei e não a lei. Como, particularmente, eu vejo hoje muitas pessoas praticando a sua corrente teológica ao invés das escrituras. É importante ter um pensamento teológico, tentar andar conforme as escrituras, mesmo que a sua leitura seja baseada num pensamento teológico, mas os homens são falhos, né? Os homens são falhos e a gente precisa entender que a nossa regra de fé e prática é baseada na palavra de Deus. E a interpretação que os homens dão são importantes. Os homens debruçam, né, naquele trabalho de estudar a palavra, homens crentes, devotos ao Senhor, e que são importantes para nós. Mas os homens são falhos e a Bíblia ainda está acima de qualquer um desses. Mas os judeus faziam isso, eles viviam de acordo com uma interpretação da Bíblia. Eles pregavam que não se deveria roubar, porém não tinham nenhum escrúpulo para negociar com os gentios, pois achavam que não eram pessoas que deveriam considerar. Então, quando eles tratavam com o judeu, eles tratavam com maior respeito, né? Eles não cobravam os juros dos seus irmãos, não faziam isso. Agora, quando ia tratar com um gentio, então eles se sentiam à vontade, porque eles não consideravam o gentio como nada. Então eles poderiam colocar juros abusivos, fazer o que quisessem com os gentios, porque afinal de contas essas pessoas não significavam nada para eles. Pelo orgulho que ele tinha de ter a lei de Deus, de ter esse relacionamento com Deus. Outra coisa, o texto diz aqui que tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Então, muitos rabinos ali da época de Jesus preferiam a interpretação da escola chamada de Hillel, né, que era um rabino famoso, né? Existiam duas escolas de pensamento e uma delas era de Hillel, a outra de Shammai. A escola de Shammai dizia que só podia ter divórcio em caso de adultério. Inclusive, pela lei, caso de adultério era punível com pena de morte. Então a pessoa ficaria viúva para poder casar. E no caso da escola de Hillel, que a maioria dos rabinos aceitava, era diferente. Não era por
por adultério, mas era por qualquer coisa. Se a mulher queimasse a comida, se ele desgostasse dela por alguma coisa, algum serviço que ela fez que ele não gostou, ele podia simplesmente se divorciar e casar com outra. Então muitos aceitavam isso. Então Paulo pergunta: vocês que dizem que não pode adulterar, vocês mesmo adulteram. Lembra que Jesus considerou a pessoa que separa da mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, como adultério para ele que separou e para a pessoa que casou com ele, para a mulher que ele repudiou, né? E para ele mesmo, qualquer pessoa que tenha essa relação, porque esse laço não teria sido quebrado porque não está, não está de acordo com os ensinamentos do próprio Deus, né? Então seria adultério. Então Paulo questiona aqui, ó, vocês dizem que não se pode adulterar, mas adulteram, né? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. O que Paulo está dizendo com isso? Sobre roubar os templos, talvez ele esteja falando aqui duas coisas. Ou em questão de guerra, quando venciam, eles saqueavam os templos. Ou no próprio comércio, onde pessoas roubavam os templos e iam vender aquelas peças de ouro e de prata e os judeus compravam para ter lucro com aquilo que era material dos templos, dos ídolos. Então, Paulo, vocês dizem que não se pode cometer idolatria. Abominam, não chegam nem perto de um templo, mas quando chega o ouro lá do templo, vocês estão disponíveis para fazer negócio. Eles se orgulhavam também da lei de Deus, mas obedecia apenas uma interpretação da lei, né? Eles, como nós falamos anteriormente, eles deveriam ser luz para as nações, mas na verdade estavam sendo escândalo, né? Versículo 24, né? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Glorificar o nome de Deus, estavam sendo escândalo. Apenas conhecer a lei de Deus não nos torna crentes. É necessário praticar a lei. Eu entendo que a salvação não vem pela prática da palavra, da obediência à palavra nas coisas do dia a dia. A salvação vem pela fé em Cristo. Agora, uma vez que essa fé toma conta do meu coração, ela vai desembocar na prática. É a minha ação diária que vai mostrar que eu tomei realmente a decisão, como diz Tiago, né? Agora, você diz que tem fé, mas não faz o que é correto. Mostra-me tua fé que eu mostro minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Então, não adianta só dizer, é necessário ter uma vida de fé que diga que condiga com aquilo que a palavra de Deus ensina. Okay? Terceira e última coisa, a verdadeira circuncisão está no coração. A partir do versículo 25. Porque de fato a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei, aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti que és transgressor da lei com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a validade da circuncisão está condicionada à obediência da lei. Não existe, da mesma forma como não existe aquele que declara ter aceito a Jesus, mas não vive de acordo com os ensinamentos de Jesus. É necessário viver de acordo. Então, um não-judeu cumpridor da lei está mais perto da salvação do que um judeu que descumpre. Alguém que teme a Deus. Porque quem cumpre a lei teme a Deus. Quem não cumpre a lei não teme a Deus. Então, quem cumpre está mais próximo de Deus. Não significa dizer que está salvo. A salvação tem que estar em Cristo. Mas está mais próximo. Porque as ações corretas de uma pessoa que não conhece a Deus, ou de um não-judeu, como no caso que Paulo está falando aqui, elas vão condenar o próprio judeu. Assim, eu creio, o outro diz não creio. Só que o outro
faz mais certo do que aquele que diz que crê. As próprias ações de alguém que não é cristão ou não é judeu, no caso aqui que Paulo está colocando, e que são ações melhores do que um crente, essas próprias ações vão condenar aquele que diz que é crente e diz, aquele cara ali está melhor do que você, né? O cara ali que não me conhece está melhor do que você, então aquelas ações vão condenar. A circuncisão exterior não tem validade, pois aqui tem validade de verdade, é do coração. Então, não é só o judeu estava confiando numa marca no corpo, mas se o coração não tiver, realmente marcado pelo Espírito Santo, então essa pessoa não tem a Cristo. A Bíblia traz isso com muita propriedade. Ela fala de batismo com o Espírito Santo, selo com o Espírito Santo, fala de penhor do Espírito Santo. Então tudo isso fala da garantia de Deus, essa marca, dessa circuncisão no coração. O crente que recebe o Espírito Santo. Essa circuncisão, ela não é realizada pelos homens, ela é realizada pelo Espírito de Deus. Ela provém de Deus, é Deus que faz essa marca. Então, a verdadeira vida cristã sempre parte de uma disposição do coração. Coração que é entregue a Cristo, e depois de entregue a Cristo, um coração que está disposto a obedecer, a receber as mudanças necessárias do Espírito Santo na sua vida para seguir a Cristo. Bem, vamos para as aplicações para encerrarmos. Você precisa conhecer a lei de Deus e a vontade dele para a sua vida. Eu e você precisamos conhecer a lei de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Não podemos viver a vida cristã sem obediência ao que Deus diz, né, em sua palavra. Você também precisa praticar o que prega, pois não basta conhecer as Escrituras, é preciso praticá-la. Então tem muita gente conhecendo as Escrituras teoricamente, né, entrando pelos ouvidos, mas precisa descer até o coração. A gente precisa amar a lei de Deus, praticar, não ser legalista, né? Eu obedeço mais do que fulano, então eu sou melhor do que fulano. Não se trata disso, mas se trata de um desejo de fazer o que é certo, de agradar ao nosso Senhor. Outra coisa, nenhuma ação externa pode te levar até Deus. É preciso ter o coração disponível para obedecer ao Senhor. Então deixa o teu coração disponível para obedecer a Deus. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar a aplicar a sua palavra no coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra e possamos ser amantes da tua lei, dos teus ensinamentos. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas e nos ajudar a andar conforme a tua palavra nos ensina. Muito obrigado por tudo, derrama a tua graça, conduz a cada um que tenha contato com essa mensagem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.